francês, esse dado se torna ainda mais relevante. Por quê? Nesse momento, Marx não escreveu ainda, ou melhor, não publicou ainda o Capital. Na verdade, um dos motivos da ausência de Marx é exatamente esse. Está, né, nesse momento, tentando já terminar o Capital e pensando na publicação também. Não é só por esse motivo, mas é principalmente por esse motivo. E quem faz a distinção, a separação entre capital e trabalho, quem faz isso é o operário. É o operário presente na Internacional. Esse elemento, essa informação, na minha avaliação, ela é preciosíssima. Por que ela é preciosíssima? Porque quem faz essa separação, quem opera essa discussão, quem opera é o trabalhador, é o operário. Que nessa época tenta associar o trabalho intelectual com o trabalho manual. Teve uma discussão depois sobre quem pode e quem não pode se associar à ideia. Por conta exatamente dessa discussão. É uma dúvida, assim. Nesse período, o livro do Proudhon, que é o Traduções Econômicas, não, já tinha saído. Porque 20 anos antes. Porque essas coisas também, essas discussões também vão servir 46, essas coisas também vão servir de base, né, para a interpretação também. Mas a tua pergunta é boa porque colocar uma outra questão. Quando a gente fala do Proudhon, eu tenho defendido isso também. No livro eu falo isso sobre o bebê. A gente fala de Proudhon, a gente tem que entender o seguinte: o Proudhon, ele é o mais lúcido intérprete de uma experiência operária do seu tempo. Ou seja, os operários não foram aos livros do Proudhon e descobriram, como se tivesse feito uma leitura dos manuscritos do Mar Morto, a verdade da sua própria classe. Foi justamente o contrário. O Proudhon teve a sensibilidade e a erudição, por que não dizer, né, de observar toda a experiência do trabalhador, do operário francês e traduzir isso numa obra. Ou seja, a obra do Proudhon é muito mais tributária do movimento operário do que o inverso. Agora, é óbvio também que uma vez que a experiência do operariado ela é formalizada no texto, isso também não vai ajudar o operário, né, a entender exatamente aquilo que ele pratica. Então há uma relação, posso dizer, dialética, entre aquilo que o Proudhon escreveu e a ação que ele observou, que o inspirou para escrever. Né? Então a gente pode dizer o seguinte: há uma decantação daquilo tudo que Proudhon escreveu em boa parte dos operários, principalmente franceses. Claro, com certeza. Mas, antes de tudo, essa decantação, ela existe porque esses operários viram que o Proudhon foi o melhor intérprete daquilo que eles realizavam na prática. Tá? Estou colocando isso, não parece que o Proudhon, quer dizer, um trabalhador proudhoniano, ele é menos proudhoniano porque Proudhon é um gênio, e ele é mais proudhoniano porque eles se enxergam naquilo que Proudhon escreve. Né? Então, nesse sentido, quando nós falamos de trabalhadores franceses, certamente estamos falando, né, da teoria de Proudhon. Eles são, na sua essência, proudhonianos. A gente vai discutir um pouquinho mais lá para frente. Segundo ponto, por favor. O papel da mulher na sociedade e no trabalho feminino infantil. Isso. É uma discussão que vai ficar sem grande conclusão. Essa questão do papel da mulher, ele é discutido, mas ele não é discutido de forma conclusiva. É muito mais uma constatação de que a mulher é explorada e a criança é explorada muito mais do que o homem, mas é menos uma conclusão no sentido de, da Internacional, apontar saídas para isso. É muito mais um reconhecimento do que uma deliberação, mas ainda assim é importante. É importante porque o universo, né, para essa discussão, é um universo bastante restrito. Vamos lembrar que são homens, a Internacional não filiou mulheres. Não filiou mulheres. São homens que
discutem assuntos que eles conhecem muito pouco. É fato, gente. Estamos falando do século XIX. Nós estamos falando de criaturas angelicais, fora do seu tempo. Estamos falando de criaturas no seu tempo. Né? Questão dos exércitos permanentes. Eu acho muito importante. Já condenam, em 1866, a existência de exércitos permanentes. Então, você já vê uma ruptura importante. Numa Europa em guerra sistemática, há uma condenação declarada aos exércitos permanentes. O que fica no lugar dos exércitos permanentes? É um desarmamento da Europa. E quem é que vai fazer a revolução? Uma revolução sem armas? Uma revolução pela desobediência civil? Essa discussão não vai ficar também completamente pacificada, mas já aparecem aí algumas opiniões sobre um fenômeno que vai se materializar, por exemplo, na Comuna de Paris. A ideia do povo em armas. Você não tem exército permanente, mas tem o povo, a classe operária armada. Mas como se dá isso? Ainda não há, digamos assim, uma prescrição específica para a formação da classe armada, mas há uma dimensão dessa possibilidade. O que para 1866, a minha avaliação, não é pouca coisa. Quem está avaliando aí, por favor? O futuro das associações de classe e a redução das jornadas de trabalho. Pela primeira vez, em 1816, já começa a se discutir o quê? 8 horas de lazer, 8 horas de trabalho e 8 horas de descanso, de sono. Então, eu me lembro que na leitura que eu fiz, existe assim, uma posição mais avançada de 8 horas, algumas discussões da possibilidade de 10 horas, o que para uma jornada de trabalho que podia até 16 horas não era pouca coisa, 10 horas, por exemplo. Então, já se discute, obviamente, a redução, e o que eu acho mais interessante, já no Congresso de 66, discute-se muito mais a redução da jornada de trabalho do que, por exemplo, do aumento salarial. Ou seja, esse movimento ele vai muito mais na redução da jornada do que dos vencimentos. É interessante, né? Quer dizer, o trabalhador quer, antes de tudo, trabalhar menos. Não necessariamente ganhar mais. Um aspecto bastante interessante também, e na minha visão, bastante avançado para 1866. Alguém falar alguma coisa? E hoje ainda é assim. E hoje ainda é assim, é verdade. Vamos lá? Quem pode ler o próximo? Só uma. Pode não. Com relação ao trabalho, essa visão dos trabalhadores, me parece, não sei se posso estar enganado, que o trabalhador vê o trabalho como antivida e o não trabalho como a vida. Como o aluno vê a escola como antivida, fora da escola. Na verdade, o que acontece? Eu acho que ele não vê o trabalho porque ele está positivando o trabalho. Mas ele vê o trabalho fabril, aquela forma expropriadora da riqueza que é a produção, como ela está colocada no século XIX. Mas o trabalho em si, a ideia de produção, ela é muito positivada. Agora, a vida na fábrica, o sofrimento do trabalhador, esse sim, ele é bastante denunciado, inclusive, como um fator, digamos, de prejuízos, até morais. Eles falam que a fábrica desmoraliza. O que é a fábrica? A fábrica são instrumentos de trabalho não socializados. É isso que ele quer dizer. Eu pergunto o seguinte, essa história da redução da jornada de trabalho, isso surge nesse contexto ou já tem uma história, por exemplo, na França, na Inglaterra, de reivindicação de já existe inclusive, alguns dizem que na Revolução Francesa já havia uma pauta de redução da jornada de trabalho. Se já existia essa pauta antes ou se ela surge aqui? Na Constituição Jacobina de 1793, os sampolotes fizeram os jacobinos inserir um capítulo que já trata de uma legislação, uma legislação ainda muito embrionária,
uma legislação onde se prevê ali a redução de jornada de trabalho. Então, estou falando de uma França sans-culotte, de uma França no final do século XVIII. Então, essa ideia da redução de jornada, ela já existe. Existe como bandeira, só que ela não tem, não é, a fisionomia que nós vamos enxergar aqui. A fisionomia não aparece. Mas E aí? A legislação na Inglaterra já é igual, já, né? Não, já. O máximo faz Mais ou menos. Né? Você tem, que é a lógica cartista. A lógica cartista consegue alguns avanços que são inseridos, mas que nunca são praticados. Entendeu? A despeito da trade union ser bem forte, bem organizada. Agora, essas associações de classe, por exemplo, existem. Porque não é sindicato. Não, porque cada um tem coisas difíceis da cada categoria. Né? Como é que elas conseguem. Vai depender da correlação. Da próxima força. Porque, veja bem, quando você tira uma pauta na internacional, essa pauta passa a orientar as lutas locais. E qual é o objetivo de você ter uma pauta? É você conseguir força social para fazer valer o seu objetivo, correto? Então, na verdade, tudo que se vai tirar na internacional vai depender da disposição de luta e da correlação de força nas áreas onde existe organização de trabalhadores. Quer dizer, quando a internacional decide, essa decisão, ela não é mecanicamente acolhida por todo o patronato da Europa, muito pelo contrário. Mas serve para que os trabalhadores tenham o quê? Uma pauta comum de lutas. E essas decisões, elas são de âmbito de associações, não são nacionais, por exemplo. Não é um grupo francês dentro da associação. Só os grupos da associação é que tem, né, por obrigação, materializar essa pauta em ação. Né? Só esse grupo. Então não quer dizer que os outros, se quiserem acompanhar, serão impedidos, pelo contrário. Né? Mas é uma pauta da AIT. E claro que é uma pauta tirada a partir de quê? Dos seus congressos. Aliás, isso não acontece até o dia de hoje. Agora, se as unidades, melhor, se as seções da AIT, se elas vão ter força social para isso, é outra história. Né? E aí tem as greves de solidariedade. Vai acontecer isso mais de uma vez, principalmente de Suíça e França. Pelo menos por 2 vezes, existem greves de solidariedade aos trabalhadores suíços. A greve está acontecendo na Suíça, não é? E se promove uma greve na França em solidariedade aos trabalhadores suíços. Isso aconteceu. Né? E tem a ver com essa pauta comum. Né? Como é que fica a prisão deles? Oi? Por exemplo. Se eles tiverem, se as sessões, se eles forem filiados às sessões, vai depender deles. Que a associação, do seu Conselho Geral, não tem poder de determinar a ação das suas unidades federadas, mas indicar qual é o sentimento geral dessas sessões. Agora, essas sessões em particular, acho que tem a ver muito com a greve hoje. Né? Meu sindicato nacional tirou greve, né, a partir agora do dia 13. Meu sindicato local do Rio de Janeiro, não é, acatou em assembleia greve a partir do dia 13. Entramos em greve. Se o meu sindicato local não votar preciso de uma greve, extensão. não traríamos em greve. Né? A despeito do que o Sindicato Nacional deliberou. Mais ou menos como funciona hoje. Né? A lógica é um pouco federalista. Aí na caixa da câmera. Ainda dentro dessa questão do trabalho, você sabe se nessa época eles faziam assim, uma diferenciação, como se falou, de glorificação do trabalho. Essa glorificação seria, por exemplo, ao trabalho livre, e uma diferenciação ao trabalho que existe dentro da lógica capitalista? Ou... Porque, como, por exemplo, tem até uma internacional, né? Sejamos tudo igual produtores. Né? A ideia da produção. O que é a produção? Produzir coisas para a generalidade das pessoas, e não para as pessoas que podem comprar. Portanto, nós vamos ter mais à frente a pauta o quê? A discussão de quê? Supressão do salário. Bom, como é que você vai adquirir um bem se não existe mais salário? Mas tem a ver também com outro elemento aqui. Entendeu?
Então, veja bem, essas pautas, elas são, elas são interligadas, não há uma separação. E aí, acho que se a gente discutir um pouco agora o trabalho cooperativo que vem depois, talvez fique mais claro da estratégia geral do Congresso de 1866. Tudo bem? Quando você chegou a falar em números de integrantes do Congresso? Rapaz, olha só, até existe, né? Eu não tenho assim de cabeça cada congresso, mas assim, o que fica claro, fica patente, cada congresso, o número de sessões aumenta. Então, por exemplo, esse congresso de Genebra... Oi? Até por uma questão de representatividade, assim. Mas assim, em geral, esse congresso eu não tenho certeza, mas está entre 30 e 40 delegados. Em várias partes da Europa. Mas é proporcional, né? Oi? 12 da Inglaterra, 12 da França. Não. É de acordo com as sessões. De acordo com as sessões. Proporcional? Oi? Não, de acordo com as sessões. Você tem uma sessão. Aí eu vou ter que explicar como funciona a associação. Mas deixa eu terminar isso aqui que eu explico isso. Senão eu tenho medo de ficar parando toda hora e não fechar aqui o raciocínio. Eu explico já. Vamos lá. Trabalho cooperativo. Por que um trabalho cooperativo? O trabalho cooperativo implica no quê? No fim da propriedade privada dos meios de produção. Né? A ideia de que uma cooperativa, gente, vamos apagar da cabeça a ideia do que é uma cooperativa hoje. Né? Hoje a cooperativa no Brasil e em várias partes do mundo é uma tentativa de fugir à responsabilidade dos direitos trabalhistas. Né? Então, quando a gente ouve falar hoje em dia, de cooperativa, quer dizer o seguinte: você não vai ter direito a férias, 13º, e nem tem nenhum vínculo. Tá? Nessa época não tem nada a ver com isso, muito ao contrário. Então, por exemplo, se o futuro é você potencializar o crescimento das associações de classe e diminuição do jornal do trabalho, isso não se fará apenas com protestos, se fará também com uma nova organização do próprio trabalho. O trabalho será organizado como? Em cooperativas. O que seria isso? Seriam operários independentes, com seus próprios meios de produção, produzindo para eles próprios. Ou seja, fábricas sem patrões. Essa é a ideia da cooperativa. Seria uma cooperativa de produção. A ideia da cooperativa de produção. E aí é importante a gente resgatar a perspectiva do Proudhon de 1849 do Banco do Povo. O Banco do Povo do Proudhon de 49, ele existia exatamente para isso. Para munir os operários de um capital deles próprios, para que eles pudessem fazer o quê? Então demorou, daí a gente faz uma troca. Beleza, cooperativa. Fundar cooperativas onde a relação de trabalho seria instituída por eles próprios, e não por um patrão. E muito menos por uma legislação do Estado. Então, essa ideia de trabalho cooperativo é a ideia da emancipação dos trabalhadores, de patrões e de governo. Esse daí vai acabar reproduzindo a mesma lógica, vai reerguer a sociedade antiga. Veja bem. Eu acho que o Estado é só um nome de identificação. Exatamente. Bakunin escreve em determinados textos um outro Estado. Fala de outro Estado, vamos usar a palavra Estado. Só que exatamente o que você está dizendo, não está se referindo ao Estado, não é a comunidade política, com conformações ou fisionomias fronteiriças definidas. Não. Está falando é porque é o vocabulário da época. É difícil você romper com todo o vocabulário, senão você não tem identidade e entendimento. Então, muitas vezes a palavra Estado aparece sem os elementos constitutivos da ideia de Estado que é destruído. Eu uso apenas por uma questão de entendimento, muito mais por uma questão didática do que propriamente por uma fundamentação conceitual. Os textos, principalmente do Bakunin, são textos de combate. Eles precisam comunicar antes de tudo. E às vezes você tem esses elementos presentes. Hoje até estava dando uma aula, chegou um aluno, estava lendo o Bakunin, o Bakunin está defendendo o Estado aqui, eu tive essa explicação. Porque é essa a questão dele. Mas é isso mesmo.
o que eles estão discutindo é um contrapoder. Um contrapoder ao poder burguês. E aí chama-se de Estado, por uma tentativa, obviamente, clara, de tornar mais didática a proposta. Né? Vou deixar duas questões. Nesses congressos, os trabalhadores participaram de uma questão, eles pensaram em sair do Rio e ir para Genebra. Várias questões. O país é uma ditadura, não consegue sair para ir para lá. Né? Como é que funciona isso para você ter algum mínimo de representatividade, né, dessas nações também industrializadas? Eu vou só te pedir, para a gente fechar por menos disso, que isso tem a ver com a discussão de como se organiza a internacional. Até mesmo em termos de cotização, recursos. E só específico a esse congresso que eu estou falando, para fechar, dá para afirmar assim, que os trabalhadores estão mais ligados a ideias tiburianas, que eles são mais forças, que eles são mais... Nesse e no seguinte. Isso aqui. Bom, aí olha, fica até mais claro agora, né? As sociedades de socorro mútuo. Você discute o que é uma sociedade de socorro mútuo? Gente, não há previdência naquela época. Não há previdência estatal. O operário fica velho, doente, o resto para ele é rua. Então ser sustentado por filhos, caso ele tenha filhos, caso esses filhos consigam sustentar. Então, a perspectiva de você criar também os Montepios, né? Ou seja, nós chamamos hoje de aposentadoria, seguro de saúde, doença, essas coisas todas, né? Seguro por aposentadoria, etc. Tudo dependia do próprio trabalhador. Então, eles entendiam também que era importante criar mecanismos que viessem a sustentar os trabalhadores. Caso de acidente também? Caso de acidente, né? Todas as vicissitudes enfrentadas pela classe. A religião discutida, não há uma proibição, não há uma efetiva proibição de se praticar religião, ou seja, não é obrigado o indivíduo ser ateu, mas há uma ênfase muito grande na crítica à religião. Ou seja, a igreja é colocada como uma aliada da reação. Isso já é discutido aqui. Mas não há uma restrição, não há uma proibição do operário ser religioso. Mas há uma condenação, sim, da instituição religiosa. Né? Já nesse primeiro congresso de 1866. A supressão do salário tem a ver com os pontos anteriores. Né? E aí vem o dado internacional da liberdade da Polônia e o combate à Rússia czarista. A liberdade da Polônia, na verdade, casa com o combate à Rússia czarista. Né? E por que combate à Rússia czarista? Pelos motivos que nós já havíamos colocado antes. A Rússia, assim como a Áustria, representam a permanência da velha ordem monárquica. E, portanto, tanto a Rússia como a Áustria devem ser combatidos. O que de fato vai acontecer. Deliberações, muito rapidamente para a gente poder discutir a estrutura da internacional. Quem podia ter para a gente ali as deliberações? Deliberações, Congresso de Genebra, 1966. Estatutos gerais são então aprovados. Até então, a AIT funcionava com estatutos provisórios. A partir de 66, você tem o estatuto efetivo. Estrutura federalista. A AIT tem uma seção nacional, e quando eu falo de seção nacional, pode ser uma seção, como eu dizia ali, agrupado pela mesma linha. Então, você podia ter uma seção, por exemplo, central, que agrupasse trabalhadores da Suíça e também da França. É uma possibilidade, não que isso tenha acontecido. Cada seção, o birô central, recebia a filiação das seções locais, espalhadas por todo o país. Então, por exemplo, você tinha um birô central, que ficava em Paris, e você tinha as várias seções
desse Bureau Central, espalhadas não apenas pela França, mas também pela própria cidade de Paris. Por exemplo, a cidade de Paris, ela tinha seções independentes do Bureau Central. Então você podia ter, numa mesma cidade, várias seções. Por quê? Porque as seções, elas eram constituídas de acordo com os locais de trabalho. Correto? Então você pode ter uma seção por cada fábrica, ou ter uma única seção de várias fábricas. Vai depender de quê? Da organização dos trabalhadores. Se eles acharem mais adequado uma única seção para toda a cidade, tudo bem. Se eles acharem mais adequado uma mesma cidade, como Lyon, por exemplo, que é uma cidade, uma grande concentração de indústrias, né, de oficinas. Se eles achassem mais adequado várias seções na mesma cidade, não havia nenhum problema. Mas todas elas tinham que estar afiliadas ao Bureau Central, que ficava em Paris. Ficou claro? Eu acho que não, né? Eu teria pedido. O silêncio eu até desenhei. O que acontece? Vamos lá. Eu tenho uma seção. Vou tentar explicar por Paris e a gente hiperdimensiona para o resto da frente. Então, em Paris você tem uma série de profissões, indústrias, oficinas. Vamos supor que os operários da encadernação, que trabalham em oficinas diferentes, conseguissem, pela sua própria organização, conseguissem se filiar a uma única seção. Eles criaram uma seção de encadernadores em Paris. Eles criavam uma seção. Filiavam essa seção ao Bureau Central, que ficava em Paris também. Mas esse Bureau Central, ele é que se comunicava com o Conselho Geral em Londres. Esse Bureau Central não tem encadernadores, de Oi? todas as profissões. Entendi. Bureau Central de todas as profissões. De todas as profissões e de todas as indústrias. Aí, por exemplo, os encadernadores criaram uma única seção, é uma hipótese, tá? E se filiaram ao Bureau Central, que está em Paris, que é o bureau que representa toda a França. Em Paris, os que trabalhavam na metalurgia, por exemplo, decidiram fundar mais de uma seção, porque as fábricas tinham dificuldade em se organizar como um bloco. Então vão fundar em cada fábrica a sua própria seção. Estão entendendo? Vai depender da realidade de cada segmento. Então, era possível você ter uma seção por profissão e uma seção por ramo de indústria. E às vezes duas seções pelo ramo de indústria da mesma indústria. Isso vai depender de quê? Do grau de organização de cada setor. Estão entendendo? Ou seja, não havia uma regra rígida para a organização da seção, no sentido numérico, mas havia uma regra rígida, não é? Na representatividade. Ou seja, era melhor várias seções representativas do que uma única seção pouco representativa. Daí a possibilidade, por exemplo, na época da Comuna, só em Paris existiam quase 40 seções da Internacional e um único bureau. Por que tantas seções da Internacional numa cidade só? Por quê? Porque a realidade de Paris assim determinava. Está claro isso? Então, essa lógica, ela é de um federalismo radical. Ela obedece à realidade, e é a realidade que vai determinar o número de sessões. Então, a representatividade, aquela que você sugeriu, ser 12, 12, 12, tem a ver com a organização de cada lugar. Uma pergunta. Você disse que, independente de se organizasse uma ou várias sessões, tinham que se filiar a esse Bureau Central, porque ele se, vamos dizer assim, comunicava com Londres, diretamente com Londres.
Mas essas sessões não podiam se comunicar diretamente com o Congresso? Olha, não poder é uma palavra exagerada, elas podiam, mas só que o indicado não era esse. Ah, tá. Porque, principalmente, por exemplo, o Birô de Paris foi desmontado 2 vezes. Então, nesse momento, o que era desmontar o Birô? A polícia política do Napoleão ia lá, fechava, né, o Birô na rua Gavilliers, prendia todo mundo, os caras ficavam lá meses encarcerados. E aí, acabou a Internacional? Não. As sessões continuavam mandando notícias para onde? No Conselho Geral. Mas enquanto o Conselho, o Birô Central, estava ativo, a recomendação era enviar para esse Birô Central para que ele pudesse fazer o quê? Articular a ação entre as sessões. Senão não havia articulação regional. Só havia articulação em Londres, e isso não é suficiente. A articulação regional era fundamental. Entendeu? O que quer dizer Birô? Birô seria secretariado geral, né? O secretariado geral. É tipo um sindicato. Tem o central, né? Tem a federação e a confederação. Você tinha dito que nos congressos, os delegados eram por sessões. E aí você falou que as sessões podiam ser por fábrica, por conjunto de fábrica. Então, por exemplo, se Lyon tiver uma sessão só para todas as fábricas, e Paris tem uma sessão para cada fábrica, cada um manda um delegado. E aí, por exemplo, em determinado momento houve uma proporcionalidade pela base. Mas na prática isso nunca funcionou. Por quê? Porque as dificuldades eram tão grandes que qualquer operário que pudesse ir, tivesse representação na base, era muito bem-vindo. Entendeu? Porque no final das contas, quem é que podia? Não era assim todo mundo que podia ir para Genebra, para Bruxelas, para Brasileira, para todo mundo, para Lausanne, né? No caso da França. Então, ia que dava para ele, né? Quer dizer, a Internacional, ela era um projeto de organização. Ela não foi, esse projeto não foi cumprido à risca com todos os seus detalhes. Mas havia uma recomendação nesse sentido. Vocês vão lembrar, né, gente? Estamos falando de uma Europa onde a repressão é a ordem do dia. E no caso da França, ela não era pequena. Né? Então, nós estamos falando de um funcionamento que, em alguns momentos, é um funcionamento muito precário. Precário por quê? Por incapacidade organizativa? Não. Porque a repressão desmontava sistematicamente tudo aquilo que a Internacional tentava viabilizar na França. Tem só a questão francesa, que para nós é mais interessante na medida em que a gente vai caminhar para a Comuna de Paris. Tudo bem? Tranquilo? Só uma pergunta, Júlio. Esse Bureau Central, a função dele é receber os informes das sessões... Produzir um relatório e enviar para... tá. Não é um espaço deliberativo dos delegados da base, né? O único espaço deliberativo é o Congresso. Ok. Nenhum outro espaço é deliberativo. Os outros espaços do Birô é de encaminhamento da deliberação. Então é bem no sentido executivo mesmo, né? Secretariado mesmo. O secretariado executivo. Na verdade, o Birô local, ele faz o papel do Conselho Geral em Londres. E seus fóruns, para dirimir as dúvidas, são os congressos. E acabaram sinceramente os países mais industrializados, no sentido mais representantes da igreja. Acaba sendo isso. Por exemplo, a Itália não teria bem menos. Bem menos. Com certeza. Se bem que a Alemanha, nós só entendemos a Rússia, que está se industrializando de forma veloz, acaba não tendo também tantos representantes. Até porque o poder de convencimento na Alemanha era reduzido, porque na Alemanha existe uma corrente que disputa com a corrente comunista, que é a corrente lassaliana. E o Lassalle ele vai propor um atrelamento do movimento operário ao Estado, como estratégia. Entendeu? Se ela é válida ou não, é uma outra discussão. Então, por exemplo, quando Marx critica os lassalianos, ele está criticando o quê? O entrave que os lassalianos criaram a criação de seções da IT na própria Alemanha.
Então a AIT cresce pouco na Alemanha, cresce muito pouco, né, por causa da competição com o La Salle, mesmo depois da morte de La Salle. O La Salle morre, mas ainda assim a perspectiva dele de diálogo permanente com o Estado associado se mantém. Então, são muitos elementos, né? Por isso que eu digo, você estudar a questão só abordando perspectiva social, sem atrelar a questão econômica, a questão política, é uma análise que fica muito aderente à realidade. Agora, o esforço para fazer isso também não é pequeno, né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vou lembrar que nós estamos aí no grande progresso. Só uma pergunta, assim, com relação aos camponeses. Eles aparecem na AIT? Como é que funciona isso? Vamos ver a sequência dos camponeses. Vamos ver na sequência. Faltou o último. Oi? Mas a discussão é que nós tínhamos falado. Toda e qualquer mudança, o fórum é congresso. Para rever estatuto, né, rever carta, tem que ser passado pelo Congresso. Bom, aí, gente, essa parte, ela é muito importante. E aí, eu acho que a gente não pode pular essa parte sob pena da gente perder o centro da discussão. Principalmente no que diz respeito à questão da representação operária, ser através de partido político ou não. Então, isso tem a ver com a própria tradução, eu coloco, dos considerandos que estão presentes nos estatutos da AIT. Eu pedi então que alguém me ajudasse na leitura. Pode ser? Vamos lá. A questão dos considerandos. O que eu estou colocando aqui é que a própria tradução do inglês para o francês não é uma tradução, é uma versão. Não é? Então, quando lá no inglês, sob uma mesma direção, parece que no outro, né, no mesmo espírito. Não é? Então, os franceses andam. Que história é essa sob uma mesma direção? Nada disso. No mesmo espírito. Não é? Então, você começa a ver na própria tradução uma espécie de escaramuça, que não é só semântica, é de concepção política. Não é? Continuando, ele falou. Na parte dos considerandos, uma disputa foi mascarada graças ao texto final em francês. Segundo o texto original em inglês, no que diz respeito às estratégias, que pelo mesmo a emancipação econômica dos trabalhadores é o grande objetivo ao qual devem se subordinar como um meio todo o movimento político. As iniciativas políticas tinham grande importância, apesar de serem encaradas como um meio. Na versão francesa, ao contrário, foi suprimido o as and man, do inglês, as and min, do inglês, sem substituído pelo correspondente comme un moyen. É isso? Isso. Omissão que contava a favor da lógica na qual a ação política desempenharia papel bastante relevante. Ou seja, essa ação política como um meio desaparece na versão francesa. Não tem ação política. Não é? Então aí começa a ver o quê? Uma discussão sobre o que os franceses pensavam da representação política. Então, quando se traduz e suprime alguma coisa nos estatutos na França, você tem duas concepções, uma francesa e outra, digamos, alemã e inglesa. Uma que diz que a questão política pode ser no meio e outra que diz nem como meio. E aí o que está se discutindo aí? A ideia da representação formal no parlamento. Então, essa é uma discussão que o Guillaume, que talvez seja a maior autoridade internacional, que escreveu uma obra de 3 volumes, condensada em 2, mas ainda assim bastante densa. O Guillaume diz que, no fundo, isso não foi um erro de tradução. Foi uma versão que se adequava muito mais à França, né, uma vez que não considerava a ação política nem como um meio. Simplesmente desconsiderava a ação política. E por que isso é importante? Porque a partir daí
nos congressos de Lausanne, Bruxelas e Basileia, será recorrente a discussão da representação operária em partidos políticos nacionais. Né? E para os franceses, será sempre um ponto de honra não aceitar, não é? A dimensão da representação política. E aí tem uma relação com a própria história da França. Por que os franceses não queriam acolher no internacional a ideia de uma representação, a possibilidade de uma representação política? Porque eles eram sectários, contumados, não aceitavam dialogar com a realidade, não é isso. Isso tem a ver com a experiência francesa. Quem é na França? Qual é o setor na França que disputa de fato a candidatura parlamentar? Qual o setor na França? A burguesia, a aristocracia e os setores radicais republicanos, branquistas e jacobinos. Tanto branquistas quanto jacobinos são adeptos de uma ideia que nós poderemos chamar de teoria de vanguarda, uma proto-teoria de vanguarda. A maioria deles não vem da classe operária, a esmagadora maioria não vem da classe operária. Então, esses operários, eles desconfiavam da ação política. Por quê? Porque o terreno da ação política, na França, era tradicionalmente um terreno ou da burguesia, ou da aristocracia, ou da pequena burguesia revolucionária. Está claro isso? Ou seja, poucos operários obtinham sucesso no terreno eleitoral. Alguns até tentaram, tinha o Manifesto dos 60, que nós pulamos, mas, via de regra, o terreno da ação política era um terreno hostil aos trabalhadores. Então, eles adquiriram como experiência, como acúmulo, a seguinte lógica: a disputa política, ela acaba drenando as energias, acaba roubando as energias das iniciativas que são centrais, portanto, iniciativas da esfera econômica. Então, no lugar dos trabalhadores ficarem, não é, postulando candidaturas operárias, era melhor para eles investirem as energias em quê? Nas cooperativas, nas organizações de trabalhadores, na própria construção da IT. E eles entendiam que as candidaturas operárias, em grande parte, concorriam e não somavam nessa direção. Correto? Então, estou colocando isso porque não era uma questão doutrinária, era uma questão de experiência prática. Eles não faziam isso porque eles eram convictos da sua doutrina, estavam aferrados a essa doutrina. Eles faziam isso porque a experiência deles dizia que investir no campo da representação política não era propositivo. Tudo bem, pessoal? Até com a experiência do Proudhon de 48. Com a experiência do Proudhon de 48. Alexandre, e os encarregados são alemães, por exemplo, eles têm a experiência do passado já, que tem uma ligação com o Estado, e deve ter algum tipo de benefício para a classe operária nessa ligação. Não consigo que alguma coisa não tenha acontecido. O arremendo de legislação, então, exatamente. o acolhimento. Isso ajuda nesse princípio de eles a optar por essa. O que vai ajudar mais, aí é uma coisa que eu deixei de falar, o que vai ajudar mais é o seguinte: aquela guerra de 66, né, a tal Deutsche Krieg, essa guerra de 66, ela trouxe algumas vantagens para a democracia prussiana. Entre elas, o Bismarck vai recriar o chamado Reichstag, que é o parlamento baixo da Alemanha. Né? Tinha o Landtag, que é o alto parlamento, e o Reichstag, que é o baixo parlamento. Para esse baixo parlamento, era possível você criar candidaturas operárias. Então, quando o Marx, de posse desse dado,
ele viu que era possível, na Alemanha, você criar candidaturas operárias, ele vai começar a insistir na aprovação dessas candidaturas operárias dentro da IT. Os proudhonianos vão ser contra. Por que eles vão ser contra? Porque essa possibilidade de candidaturas operárias na França, ela existia, mas tinha se mostrado claramente essa possibilidade desvantajosa para a classe operária francesa. Aí que eu estou colocando para vocês é o seguinte: é menos uma disputa doutrinal ou doutrinária e mais, né, possibilidades que se apresentam e que a doutrina tenta acolhê-las de forma a adequá-las à transformação ou potencializá-las na direção da transformação. E para os operários franceses, repito, o campo da representação política era um campo hostil. Não quer dizer, por exemplo, que depois disso eles não venham a tentar em alguns momentos candidaturas, vão tentar. Mas todas as vezes, o próprio Varlan chegará a essa conclusão, todas as vezes que eles tentam, as vantagens são muito menores que as desvantagens. Eles acabam vendo que nessa correlação, o campo da representação formal não é um campo da propositividade. Tudo bem? Os operários ingleses, por exemplo, eles vão continuar investindo em candidaturas. Mas o curioso é que os operários ingleses, essa é a questão curiosa. Na internacional, do ponto de vista da disputa, eles não são relevantes. E eles oscilam, ora, entre o comunismo centralista do Marx e o federalismo dos proudhonianos e depois coletivistas. É uma coisa curiosa. Quer dizer, eu não consigo fazer um diagnóstico para isso. Não tenho elementos suficientes para fazer sequer tecer uma hipótese. Até poderia, mas assim, acho que seria um pouco aí leviano da minha parte. Correto? Mas ainda assim, é curiosa a posição dos ingleses, que embora, né, tenham um movimento robusto, estruturado, eles têm pouca contribuição dentro da disputa dentro da internacional. Uma coisa curiosa mesmo. Né? Congresso de Lausanne, finalmente, né? Passamos para o segundo congresso. Ver se ele termina pelo menos da Basileia. Né? Quem pode ler para a gente aí as deliberações? Segundo congresso, deliberações. Publicação do boletim da... Essa não é politecnia, ou como o Proudhon chamava, demopedia, ou demopédia, né? É a ideia de que não é possível separar o trabalho intelectual do trabalho manual. E que o operário ele precisava não só produzir, como também pensar. Então, essa discussão, que para nós hoje parece tanto quanto ingênua, né, ou seja, já de domínios largos, domínio público, né, para essa época, essa discussão, ela é uma grande novidade. Tanto mais, se nós colocarmos essa discussão num tempo histórico, onde você tem ainda valores aristocráticos que rejeitam completamente o mundo do trabalho. Né? Ou seja, o mundo do trabalho, para o aristocrata, é um mundo abjeto. É o mundo dos não aristocratas. Para o burguês, o mundo do trabalho é um mundo a ser considerado, mas na dimensão da relação capital-trabalho. E no caso dos operários, é uma questão de você rejeitar o capital, rejeitar a lógica aristocrática e pensar num novo sujeito revolucionário, que é um trabalhador que não dissocia a produção manual, né, da produção intelectual. E aí vai ter uma passagem em Lausanne, que já aparece também no congresso anterior, que é exatamente a discussão se
se os intelectuais podem ou não se filiar à Internacional. Por que os prudonianos serão contra a filiação de intelectuais internacionais? Porque para os prudonianos, né, o trabalho dos intelectuais era um trabalho que estava amputado de uma esfera que para eles era central, que era a esfera do trabalho manual. Então eles desconfiavam, os prudonianos, de que, apesar de bem intencionado, eles desconfiavam que, apesar de ser bem intencionado, a ação, ou seja, a colaboração dos intelectuais era uma colaboração que deveria ser acolhida, mas com alguma suspeição. Ou seja, os intelectuais podiam até ajudar, mas não podiam se filiar à Internacional, porque não eram, afinal, trabalhadores normais. Correto? Então eles perseguem esse paradigma de um trabalhador que é simultaneamente produtor manual e também pensador. Essa posição dos prudonianos, ela será derrotada, porque a Internacional vai aceitar a filiação de trabalhadores intelectuais, trabalhadores do pensamento. O próprio Bakunin acaba se beneficiando dessa decisão, né? Porque senão ele também não podia ter se filiado à Associação Internacional, como fez posteriormente, como fará posteriormente. Mas é uma discussão interessante, que ela pode vir, de alguma forma, permeada por um certo sectarismo, mas ela não está desprovida de uma certa lógica. E que é uma lógica que se prende à ética do trabalho. Que por mais que nós a condenemos, por estar separando intelectuais comprometidos com a transformação, ela ainda assim tem alguma razão de ser. E por conta disso, ela gerou muita disputa e muita discussão, e algumas até muito acaloradas, dentro da IT. Você já falou, eu saí um pouquinho, você acabou falando do campesinato ou do campesinato? Porque dentro da ideia da participação dos produtos sem dos trabalhadores, né, extinção do salariado, né, eu queria saber, assim, na verdade, onde fica o camponês e onde fica o campesinato, porque se a gente pensar, né, que o operariado, ou os trabalhadores são os operários ou de fábrica ou de oficina, né, eles, para poder ter a sua matéria-prima, eles vão precisar do camponês. Então, onde o camponês entra nisso, né, onde, por isso... Eu vou só pedir uma paciência lá na frente, que aí é legal que a gente vai discutir em retrospectiva isso, e facilita. Pode ser? Seria ensino produtivo. Oi? Ensino produtivo. Entendi. Ensino produtivo. Profissional produtivo, ou seja, em favor da produção. Ou seja, o ensino é a ideia da politecnia. É o técnico, mas não técnico no sentido que a gente dá hoje. Você formar mão de obra especializada para servir a burguesia. Estão falando deles próprios, numa sociedade emancipada. Tá? Vamos lembrar, gente, o que dignifica o trabalhador em detrimento da burguesia? Hein? Trabalho. É a produção. Correto? Essa é a questão central. Não é? Deliberação, vamos lá. Quem pode ler para a gente? Todo ensino religioso deve ser afastado do programa. Em favor da politecnia, né? Ou seja, a ideia do ensino laico.